Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu gostaria, de fazer um pedido para você, querido. Você que está assistindo, assista esse vídeo até o final. Eu vou fazer como o irmão Cleiton, né, o missionário Cleiton, quando ele pede para as pessoas: "Não taque os pés no vídeo não, que dá trabalho para fazer", e realmente dá muito trabalho para produzir. E no meu caso, irmãos, além do trabalho para produzir, eu também tenho despesa. Cada vídeo que você assiste no canal, eu pago R$ 50, né, para produzir, ou seja, eu gravo e eu tenho uma pessoa que produz, né, para você poder assistir. Então, me ajude, assista o vídeo, tá certo? Comente, é uma forma de você me incentivar a continuar o trabalho, tá certo? O nosso canal, nós não temos monetização, eu não tenho renda através do canal, então eu faço isso aqui realmente por amor, né, para alertar as pessoas e para ajudar, né, a quem quer ser ajudado, né, com mensagens bíblicas. Então eu gostaria de pedir para você, né, assistir e compartilhar os nossos vídeos, tá bom? Dito isto, eu gostaria de comentar com você acerca de um assunto que está tomando conta da mídia, mundial. E que assunto é esse? O Nipah. O que é o Nipah? Nipah é um novo vírus que está surgindo, ou aliás, que surgiu, né, lá na Índia, e que dizem que ele veio do morcego, né. E aí eu deixo uma pergunta aqui: será que vão pular o carnaval de novo? Será que vão brincar de novo diante de uma coisa tão séria como essa? Porque eu lembro que quando foi no início da pandemia do Covid-19, as pessoas não levaram a sério. A mídia estava divulgando que lá na China estavam fechando escolas, que a China estava, com um surto já da Covid, mas o Brasil simplesmente fechou os olhos, né? Vieram turistas de vários países brincar no carnaval, muitos nem voltaram, né? Muitos nem voltaram, sucumbiram, né, com a Covid. E a pergunta que eu deixo aqui: será que vão fazer isso de novo? Será que vão novamente ignorar esse aviso, né? Irmãos, será que estamos preparados para uma nova pandemia? O Covid-19, mostrou, né, ou pelo menos, contribuiu, né, para que aflorasse o que já existia dentro de muita gente. E cultivou em muitas pessoas o egoísmo, a falta de amor, a frieza. Eu lembro que quando iniciou, uma irmã me mandou uma mensagem e falou assim: "Missionário, eu estou preocupada com você, porque você não enxerga e viaja bastante, e essa pandemia estão dizendo que é para as pessoas nem pegar na mão um do outro. Como é que não vai ser a vida de quem não enxerga?", né. Eu lembro bem dessa mensagem que eu recebi. Irmãos, durante a pandemia do Covid, eu sofri bastante, como muitos, como todos sofreram, né. Porque eu tinha pessoas na minha família que eu tinha o costume de tomar um cafezinho toda noite. Todo início de noite, eu ia para casa dessa pessoa tomar um café. Só que essa pessoa ficou quase 2 anos trancada dentro de casa, sem receber visita, sem ter contato com ninguém, né. Porque o negócio foi muito sério, a gente sabe que foi sério. Mas a gente sabe também, manos, que houveram exageros, né. Não vamos tapar o sol com a peneira, irmãos, não, nós não vamos aqui, também, ignorar o que aconteceu foi muito grave, né, muito grave. Eu lembro que quando estava terminando a pandemia, e já estava liberada já o fluxo de pessoas, eu viajei para um estado aonde eu tenho uma pessoa próxima a mim, né, e essa pessoa não me recebeu em casa. Não me recebeu porque com medo, né, com medo e então eu vi, né, que a Covid-19 ela nivelou os seres humanos por igual. Morreram pobres e ricos, grandes e pequenos. Só que nós estamos diante de uma possível nova pandemia. Afinal de contas, lá na Índia já estão fechando escolas, lá na Índia, né, já estão fechando aeroportos.
Será que o Brasil vai ignorar de novo? Será que o governo brasileiro vai ignorar de novo? Será que as pessoas vão preferir pular carnaval? Vão preferir brincar? Vão preferir ganhar dinheiro? O que que vai adiantar ganhar dinheiro se durante a pandemia você vai ter que gastar para correr atrás da sua saúde, né? Você não vai ter liberdade, porque se fechar tudo de novo, nós não vamos ter liberdade de novo. Vamos ter que ficar trancafiados em casa, né? Irmãos, foi terrível, né? A pandemia do Covid foi terrível. E além de tudo isso que aconteceu, houveram corrupções. Nós sabemos que teve corrupções, né? Inclusive até hoje tem ministros, né? Ministros atuais que estão respondendo processo porque desviaram verbas, né? Que eram para comprar respiradores e esses respiradores nunca apareceram. Eu lembro que na época o sogro do meu irmão, ele faleceu, ele teve um infarto. E os médicos, né, queriam colocar no laudo como se tivesse sido Covid. Por quê? Porque também os políticos, os maus políticos, os corruptos, estavam usando isso, né, para desviar recursos públicos, né. Eu lembro bem de uma reportagem que surgiu logo no início, que na época o ex-governador de São Paulo, que era o João Dória, ele mandou que colocassem, nas estatísticas, né, quando ali das pessoas mortas durante a Covid, que tudo era Covid, e nem tudo foi o Covid, né. Nós sabemos que o Covid, ele vitimou muitas pessoas, tirou a vida de muitas pessoas, mas nós sabemos também que, né, aconteceram aí as corrupções, os desvios, né, de recursos públicos. Então, será que nós estamos preparados para isso? Será que nós estamos preparados para enfrentar uma nova pandemia? Então eu deixo um conselho aqui para você. Jesus disse lá em Mateus capítulo de número 16, aliás, capítulo de número 10, Mateus capítulo de número 10, versículo de número 16, ele disse que nós devemos ser prudentes como as serpentes. E nesse momento é prudente nós fazermos um estoque de alimento em casa, né? Fazemos um estoque de medicamento, fazemos um estoque de gás em casa. Por quê? Pode ser que essa pandemia, aliás, pode ser que esse vírus avance para uma nova pandemia, né? E é importante nós estarmos preparados, né? É importante nós estarmos, sobretudo, confiantes em Deus. Assim como o Covid-19 não tinha vacina e os cientistas não sabiam quase nada sobre ela, o Nipah também está sendo assim, né? Então, eu vou deixar aqui no finalzinho do vídeo reportagens, né? E eu peço que você assista, porque isso aqui não é um vídeo alarmista, não. Isso aqui não é algo que você pode considerar como teoria da conspiração, não. Eu estou comentando algo que é real, algo que é atual, que os países estão preocupados, né? Está sendo veiculada na mídia mundial, né? E a pergunta que eu faço novamente: será que o Brasil vai ignorar de novo? Será que as pessoas vão preferir brincar? Vão preferir festejar a carne, idolatrar a carne? Vão preferir, né, mostrar, né, a sua nudez? Vão preferir, né, a diversão ao invés da prevenção, né? Vão preferir estar ali ganhando dinheiro, porque rola muito dinheiro, né, no carnaval, a gente sabe que rola muito dinheiro, né? Será que vão ser capazes de abrir mão disso? Irmãos, olha, eu sei que se o governo emitir agora uma nota falando que não vai ter carnaval, vai ter gente que vai ficar revoltado, vai ter gente que vai entrar em depressão por não poder pular o carnaval, né? Vai ter gente que vai entrar em parafusos, né? Mas é importante nós estarmos alerta. É importante nós. Jesus disse lá em Lucas capítulo 16, ali na parábola do mordomo infiel, ele chegou a dizer que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Então, se preparem, irmãos. Se preparem. Isso aqui eu não estou alarmando você,
eu não estou querendo deixar você apavorado, eu só estou comentando algo que é atual e junto com esse comentário eu estou dando uma sugestão de que nós nos preparemos, né. Afinal de contas, quem imaginava que o mundo ia enfrentar uma pandemia como a Covid-19? Afinal de contas, né, todo mundo estava ali vivendo normalmente, né. Foram dias difíceis, irmãos, tempos difíceis. Pessoas, ficaram depressivas, pessoas tiveram problemas com síndrome do pânico, casais se separaram, famílias foram destruídas, por quê? Porque não estavam acostumadas a conviverem. O marido ia para o trabalho, voltava de noite, né, a esposa ia para o trabalho, voltava de noite, as crianças iam para a escola, e na pandemia todo mundo ficou junto, né. Aí tiveram que se reinventar, não é. Então, será que nós estamos preparados para uma nova pandemia? Né. É importante nós confiarmos em Deus e sabermos que Jesus nos avisou acerca disso, né, que antes da sua vinda, né, nós, viveríamos tempos difíceis. Nós iríamos ver, e estamos vendo agora, pestes, né, pestes, estamos vendo terremotos e muitos outros sinais. Então, é importante nós observarmos e ficarmos alertas, né. Eh, eu gostaria de deixar um pedido aqui, para que você compartilhasse esse vídeo, para que esse vídeo chegasse a outros influenciadores, né, eu nem me considero influenciador, meu canal é tão pequeno, né, mas que chegasse a outros irmãos, como, o irmão Dionísio Souza, um canal que eu acompanho, que eu acho muito legal, o trabalho dele, o próprio missionário Cleiton, o pastor Antônio Júnior, e muitos outros, que eles pudessem, o Martim, esqueci agora o sobrenome dele, Apozela, né, que eles pudessem gravar para alcançar o maior número de irmãos, para quê? Não para alarmar, não para apavorar, mas para trazer, né, preparação, né, para que os irmãos estejam atentos e comecem a buscar o Senhor, comecem a orar, comecem a levantar um clamor. Agora é a hora, né? Agora seria a hora também, né? Não vou aqui criticar porque cada um, né? A Bíblia diz que nós somos responsáveis pelos nossos atos, as nossas atitudes, né? Se você acredita que o que você faz é o correto, né? Muito embora eu não posso não concordar, mas eu tenho que respeitar, não é? Então, mas agora é a hora do Flávio Bolsonaro, do Nicolas Ferreira, chamar o povo para orar, para buscar o Senhor, né? Para exatamente conduzir a nação brasileira aos pés do Senhor, né? Já que eles têm uma influência muito grande, um poder para influenciar, né, as pessoas. Então esse é o momento de buscar a Deus. Esse é o momento, se eu tivesse condições, irmão, se eu tivesse a influência que muitos têm, eu ia convocar um jejum nacional. E para que esse jejum? Para que o Senhor nos livrasse, né, desse mal que pode estar vindo sobre o Brasil. Agora, nisso ia incluir o quê? O povo ia ter que, né, desistir do carnaval, arrepender dos seus pecados, né, e correr para Jesus. Correr para Jesus. É o que muitas pessoas não querem. É o que muitas pessoas, não fariam, né. Mas é interessante, né, é interessante nós pensarmos isso, é interessante nós cogitarmos isso, né. Eu deixo aqui o meu apelo ao pastor Silas Malafaia, esse vídeo possa chegar até ele, né, que esse vídeo possa chegar aos considerados os líderes, né, da igreja no Brasil. Agora é o momento de convidar o povo para orar, né. Isso aqui não é apavorar, irmão, isso aqui não é alarmista, isso aqui não é teoria da conspiração, isso aqui é algo real. A mídia está falando disso, né. O mundo está com medo de uma nova pandemia. Os cientistas, né, estão preocupados, né.
Então isso aqui não é coisa que você vai dizer assim: "Ah, isso aqui é um crente fanático, é um crente que, tá fora da bolha". Não, isso aqui é um tema atual, que é preocupante, né. Todas as pessoas, todos os países estão preocupados. Haja visto que a Índia, né, já está sofrendo as consequências do Nipah, né. Alguns outros países já estão sofrendo a consequência, né, de uma possível pandemia. Então, eu gostaria de deixar esse apelo, né, aos irmãos que podem e que têm um alcance maior, os canais que conseguem alcançar o maior número de pessoas. Vamos alertar os nossos irmãos, vamos convidar os nossos irmãos, né, para orar, para buscar o Senhor, né, porque, irmãos, é muito triste a gente perceber que tem gente que vem para a igreja, né, só porque tem um interesse, né. Aí você fala: "Ah, mas o senhor está falando agora para o povo começar a orar, está falando para a igreja se despertar". Claro que eu estou falando isso, por quê? Porque é papel da igreja, é papel da igreja interceder. O apóstolo Paulo disse para nós orarmos pelas autoridades se quisermos ter paz, não é? Então, vamos fazer uma corrente de oração, vamos organizar vigílias para orar em favor disso, né. Inclusive daqui a pouco nós vamos ter uma vigília, né, vai iniciar às 23 horas. Então, nós vamos estar orando em favor do Brasil, vamos estar pedindo, né, a proteção do Senhor, né. Então eu dou esse conselho a todos os pastores: vocês não querem ver suas igrejas fechadas? Vocês não querem ver seus membros apavorados? Porque depois da pandemia, o que teve foi muita gente se desviando, gente que não congregava mais, gente que durante a pandemia teve que ficar em casa e foi se acostumando. A brasa fora do fogo se apaga, não é assim? Então, eu deixo aqui, né, essa reflexão para todos nós, né, sobre essa possível nova pandemia. Vamos estar orando e pedindo a proteção do Senhor. Ore comigo. É amanhã, vigília. Pai querido, em o nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, queremos te glorificar, Senhor, te exaltar, papai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia estende-se de geração em geração. Pai querido, nós te pedimos a tua proteção sobre o Brasil. Pai, que as pessoas possam preferir o Senhor ao invés da diversão, que as pessoas possam se arrepender dos seus pecados, se voltar ao Senhor, que as pessoas possam, meu Deus, se render aos teus pés, porque a tua palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, Senhor, que o Brasil possa estar escondido na tua habitação, que o Brasil possa querer estar escondido na habitação do Senhor. Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, a tua proteção, a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Lembrando, né, que daqui a pouco, às 23 horas, iniciaremos a nossa vigília, né? Alguém teve me lembrando aqui amanhã, mas nós estamos, né, hoje, dia 31, né, dia 31 de janeiro de 2026. Daqui a pouquinho, às 23 horas, eu convido você, né, para entrar no nosso canal. Nós vamos transmitir pelo menos umas 2 horas de vigília. Eu não sei se eu vou conseguir transmitir tudo, essa vigília, né, aqui no nosso canal, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.